Fala, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal, mais um resumo da rodada e os palpites do Ian. Hoje, mais uma vez, sem o Ian. Semana de prova, o Ian deixou aqui pra gente os palpites que nós vamos trazer aqui no canal. Mas sem delongas, antes se inscreva no canal, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos ao resumo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Fortaleza e Sport. O Fortaleza conquistou 3 pontos importantes na luta pela permanência na Série A do Brasileirão 2025. O Leão do Pici venceu o clássico nordestino contra o Sport na Arena Castelão por 1-0 e garantiu a segunda vitória sob o comando do técnico argentino Martim Palermo. Já o Leão da Ilha perdeu para um concorrente direto no Z4 e viu sua situação na tabela ficar ainda mais complicada. Com o resultado, o Fortaleza chegou a 21 pontos, empatando com o Juventude momentaneamente, mas permanecendo na 19ª colocação. Já o Sport está na lanterna da competição, somando apenas 14 pontos, 7 a menos que o próprio Fortaleza, primeira equipe na sua frente na tabela de classificação. Vasco e Cruzeiro. Vasco fez boa exibição na noite desse sábado e venceu o Cruzeiro com autoridade, com 2 gols em São Januário pela 25ª rodada do campeonato. Ryan marcou na primeira etapa e Paulo Henrique fechou o placar no segundo tempo. Com o resultado, o time comandado por Fernando Diniz ganhou mais um respiro na tabela com a segunda vitória consecutiva no torneio. Chegou aos 30 pontos. O Cruzeiro perdeu a oportunidade de chegar à liderança do campeonato e estaciona nos 50 pontos em segundo lugar no Brasileirão. Juventude e Internacional. Juventude e Inter empataram em 1-1 na noite desse sábado no Alfredo Jaconi, em jogo pela 25ª rodada do Brasileirão. O Colorado foi melhor na primeira etapa e abriu o placar com Alan Patrick, que aproveitou o rebote de Jandrés em chute de Carboneiro. O Papo reagiu na segunda etapa, dominou o rival e chegou ao empate com Enel após passe de calcanhar de Gilberto. O confronto marcou a estreia do técnico Ramon Dias no comando da equipe do Internacional. Atlético Mineiro e Mirassol. Com mudanças na equipe, Hulk no banco de reserva, o Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0 na Arena MRV na noite desse sábado e conquistou a primeira vitória no retorno do Brasileirão, jogando com 1 a menos desde a metade do primeiro tempo. Júnior Alonso foi expulso. O Galo voltou a vencer após 6 jogos na Série A e abriu 6 pontos para a zona de rebaixamento, chegando aos 28 pontos. O Mirassol, por sua vez, interrompeu a sequência de 6 jogos sem perder e segue com 42 pontos. Foi apenas a 4ª derrota do time na competição. Grêmio e Vitória. O Grêmio, enfim, voltou a vencer na Arena. O tricolor fez 3-1 no Vitória, que teve a estreia do técnico Jair Ventura e encerrou o jejum de 2 meses sem ganhar como mandante. André Henrique, Amazon e Aravena marcaram para o Grêmio, enquanto o Aitor descontou para o Vitória. O resultado afastou o time gaúcho da zona de rebaixamento, mas manteve os baianos no Z4. No primeiro tempo, William deixou o jogo ao sofrer uma pancada e passou a ser preocupação para os gaúchos. Fluminense e Botafogo deu flusão no clássico vovô com 2 gols de Cano e Lima. Com gols de Cano e Lima, o Flu venceu o Botafogo por 2-0 na tarde deste domingo no Maracanã, em jogo pela 25ª rodada, e subiu a tabela do Brasileirão. A partida marcou a estreia do técnico Zubel Dia no comando do Fluminense. A vitória encerrou um jejum incômodo do Fluminense. O clube não venceu o Botafogo desde 2022 e vinha uma sequência de 8 jogos de derrotas no confronto. Bahia e Palmeiras. O Bahia contou com a estreia do atacante
Ademir para vencer o Palmeiras de 1-0 na tarde deste domingo na casa de aposta Arena Fonte Nova e encerrou um jejum de 4 jogos sem vencer. Em um jogo equilibrado, mas de poucas oportunidades dos dois lados, o atacante entrou no segundo tempo e 8 minutos depois aproveitou a assistência do goleiro Ronaldo para anotar um golaço e dar vitória ao esquadrão. Bragantino e Santos, Red Bull Bragantino e Santos ficaram no empate em 2-2 na noite deste domingo em Bragança Paulista, duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão. Em duelo movimentado com direito à lei do ex, o time da casa abriu o placar com o ex-santista Lucas Barbosa na primeira etapa. O Peixe virou no começo do segundo tempo com Lautaro Dias e Bareal. O time da casa fechou o marcador com Pedro Henrique. Corinthians e Flamengo, mais líder do que nunca, o Flamengo venceu o Corinthians de virada por 2-1 neste domingo à noite na Neoquímica Arena e se isolou na liderança do campeonato, abrindo 4 pontos para o Cruzeiro, que é o vice-líder. Os gols do Flamengo foram marcados por Arrascaeta e Luiz Araújo. O Timão abriu o placar com Yuri Alberto, que havia perdido um pênalti. Com a vitória deste domingo, fora de casa, o Flamengo chega a 54 pontos na tabela do campeonato em 24 jogos disputados. São Paulo e Ceará. Na noite de segunda-feira, que começou com protestos fora do estádio, em que registrou o pior público dos últimos anos, com pouco mais de 12 mil pagantes no Morumbi, a partida seguida da eliminação da equipe na Conmebol Libertadores, São Paulo seguiu na má fase na temporada e chegou à 4ª derrota seguida, dessa vez por 1-0 para o Ceará em gol de Pedro Henrique. O resultado, aliás, foi histórico para o Vozão, que nunca havia derrotado o Tricolor como visitante em um jogo do Campeonato Brasileiro. Foi apenas a segunda vitória do clube cearense no Brasileirão na cidade de São Paulo. E agora vamos relembrar aqui os palpites que o Ian havia deixado da gente. Então ele havia previsto, vitória do Fluminense por 2-1, vitória do Flamengo do 3-1 sobre o Corinthians, o Red Bull venceria o Santos por 1-0, empate no Grêmio e Vitória, Fortaleza venceria o Sport por 1-0, Cruzeiro venceria o Vasco por 3-0, São Paulo 2-1 no Ceará, Atlético Mineiro perderia para o Mirassol de 2-1, e o Bahia venceria o Palmeiras de 2-0 e ainda a Juventude perderia para o Grêmio pro Inter, de 2-1. Então aqui as previsões do Ian. E aqui nós temos os resultados que de fato aconteceu na rodada, Observe que ele acabou meio que acertando algumas coisas aqui. Resultado da rodada no Castelão: o Fortaleza venceu o Sport por 1-0, em São Januário o Vasco venceu o Cruzeiro por 2-0, surpreendente. Juventude e o Inter ficou no 0-0, Galo venceu o Mirassol em casa por 1-0, na Arena do Grêmio, o Grêmio venceu o Vitória por 3-1, Fluminense venceu o Botafogo por 2-0, o Bahia venceu o Palmeiras por 1-0, no Cícero de Souza Marques, o Bragantino empatou com o Santos em 2-2, na Neoquímica Arena, Corinthians perde para o Flamengo 2-1 e ainda no Grupo São Paulo perde para o Ceará por 1-0, portanto aqui os placares da rodada. Vamos ao simulador, vamos simular a 26ª rodada no meio de semana, agora que vai acontecer do Campeonato Brasileiro, mas antes, vamos à tabela classificação. Flamengo segue na liderança com 54 pontos, primeiro lugar. Em seguida, Cruzeiro 54, Palmeiras 49, Mirassol 42, fecha o G4, Botafogo e Bahia com 40, fecha o G6. E ainda tem São Paulo em 7º, Fluminense em 8º e Bragantino em 9º e Grêmio fechando a primeira parte. Na zona de rebaixamento, Juventude com 22, Vitória com 22, Fortaleza 21 e Sport na zona de rebaixamento lá na lanterninha com 14 pontos. Palpites do Ian, que ele não tá com o Ian, mas ele deixou pra gente. Então o palpite do Ian que tem, portanto, previsão: Flamengo no Maracanã 2-0 no Cruzeiro, Palmeiras 1-0 no Vasco, Mirassol 1-0 no Bragantino, Internacional 2-1 no Corinthians, Fortaleza
venceria ali o São Paulo em casa por 2-1 também. Temos Botafogo e Bahia. Botafogo no tapetinho. Botafogo 2-0 no Bahia. Santos 1, Grêmio também 1. Atlético Mineiro 2, Juventude 0. Vitória 1, Ceará também 1. E Sport 1, Fluminense 3. Portanto, aqui os palpites do Ian. Então é isso, esse é o nosso palpite do Ian, um resumo da rodada do Campeonato Brasileiro. Se você curtiu, não esqueça de deixar aquele like, compartilhar com os amigos nas suas redes sociais. Próximo vídeo na próxima rodada.